Olá, eu me chamo Alcilene Vilhena Pereira. Eu me chamo Joenilda Vilhena da Costa. Nós somos acadêmicas do Instituto Federal do Amapá, no curso de Licenciatura em Pedagogia, disciplina Metodologia da Pesquisa, e o professor é José Rodrigo. Hoje nós vamos falar sobre o artigo científico. De acordo com Marconi e Lakatos, o artigo científico é um pequeno estudo completo que trata de uma questão verdadeiramente científica, mas que não se constitui em uma matéria de um livro. De acordo com Marconi e Lakatos, artigo científico é um pequeno estudo completo que trata de uma questão verdadeiramente científica, mas que não se constitui em uma matéria de um livro. O artigo científico tem os seguintes elementos pré-textuais. São aqueles que antecedem o texto propriamente dito, com informações que ajudam a identificação e a utilização do texto. Um dos elementos pré-textuais, o título, deve expressar o conteúdo do artigo, seguido pela autoria, que deve indicar os nomes dos autores. Pode-se indicar em nota de rodapé, sua formação, e-mail, atuação profissional e lattes. A seguir, apresenta-se o resumo em um bloco único, que sintetiza o objetivo, a metodologia, o desenvolvimento e as conclusões alcançadas. Logo após ao resumo, coloque-se as palavras-chave, que são termos escolhidos para indicar o conteúdo do artigo, que variam de 3 a 5 palavras. Elementos textuais são aqueles elementos que expõem o corpo do texto, composto basicamente de 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e conclusão. A introdução expõe o objetivo, a finalidade, a metodologia utilizada, dá uma visão geral do tema, o entendimento do autor a respeito dele e como será desenvolvido o texto. Já no desenvolvimento, mostra de forma sucinta os tópicos desenvolvidos para atingir os objetivos. Em artigos originais, é necessário relatar a análise, a discussão e os resultados. Deve conter a abordagem metodológica, bem como o contexto, os sujeitos e os instrumentos utilizados. Pode apresentar gráficos, quadros, partes de relatos, etc., que embasem as reflexões contidas no texto. Na finalização do texto, deve-se trazer as considerações finais, que aborda uma síntese dos resultados e traz uma reflexão conclusiva do autor. Apresenta-se, respondeu à problemática, se foi respondida à problemática, se alcançou os objetivos ou hipótese. Tudo é desenvolvido em um relato breve, claro e coerente. Aí depois vem os elementos pós-textuais. São aqueles que completam o trabalho. Neles encontram-se as referências, que é a lista de documentos citados no artigo. Podem constar os apêndices, que são documentos elaborados pelo autor, anexos, que são documentos que servem de ilustração, comprovação ou fundamentação, e que foi elaborado por terceiros e já existe, e nota editorial, que traz o currículo do autor, endereço para contato, agradecimentos e a data de entrega dos originais. Agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos que inviabilizam a pesquisa. Primeiro, são as fraudes, cometidas por pesquisadores de má fé. São fraudes científicas. Essa prática, ela permite a indução ou a condução para a resposta esperada. Outro entrave considerado crime é o plágio. Ele resulta em uma cópia parcial ou total de textos ou documentos produzidos por outros pesquisadores e assumidos como daquele que o copiou. O plágio, ele é crime de propriedade intelectual. O correto é dar os devidos créditos a quem de fato produziu o conhecimento. Existe ainda o que se denomina autoplágio, que resulta da cópia parcial, ou seja, de mais de 30% de produção intelectual de própria autoria. É responsabilidade do pesquisador garantir a fidedignidade, a credibilidade e a veracidade da pesquisa científica brasileira.
Nós temos um aspecto, né, que é muito utilizado, que é a citação. Nessa lógica, o plágio é sempre a apropriação indevida da obra intelectual de alguém, independente do tipo da obra ser artística, comercial ou de conhecimento. Para escrever um texto, utilizando parte dele e de outros autores, tem-se duas maneiras corretas, as quais nós vamos exemplificar. Primeiro é fazendo a transcrição do que leu, ou seja, o escritor lê o texto e escreve com suas palavras o que compreendeu seu texto. Por exemplo, aqui, em Pérez Gomes, 2000, página 95, temos que o aluno aprenderá de forma relevante o que considere necessário para sobreviver com êxito na escola, o que venha exigido pelas peculiaridades da cultura escolar. A citação, no caso aqui, ela está entre aspas, né? Aqui tem-se o texto do autor acima em citação, certo? É a citação do autor. Como modificá-la, né, essa fala sem plagiar? Primeiro, a gente vai iniciar o texto por utilizar as expressões como, a gente pode colocar de acordo com Pérez e Gomes, corroborando com Pérez e Gomes, ou segundo Pérez e Gomes, para Pérez e Gomes, ou concordando com, sempre utilizando o próprio nome do autor do texto, nunca deixando de evidenciá-lo. Ao ler o texto, percebe-se que as palavras essenciais, ou seja, né, aquelas que não podem ser retiradas do texto, ou sem elas o texto não faz sentido. Então, elas permanecem sublinhadas, essas palavras-chave ou as expressões do tópico frasal, como ficaria aqui, olha, entre aspas. O aluno aprenderá de forma relevante o que considere necessário para sobreviver com êxito na escola, o que venha exigido pelas peculiaridades da cultura escolar. Agora, nós podemos transcrever o texto. De acordo com Pérez 2000, a aprendizagem do aluno realizada com êxito na escola ocorrerá pelas peculiaridades da cultura escolar, não necessitando aqui de colocar a página. Como eu já coloquei que é de acordo com ele, eu já estou falando que não corresponde a mim essa fala, né? E já estou identificando o ano em que foi colocado esse pensamento dele. O outro exemplo que a gente tem aqui, né, é fazendo uma citação literal do texto lido, ou seja, o escritor copia partes do texto que lhe interessa e transpõe para o seu texto. Por exemplo, a citação direta com até 3 linhas. Em Pérez Gomes, 2000, página 95, temos que o aluno aprenderá de forma relevante o que considere necessário para sobreviver com êxito na escola, o que venha exigido pelas peculiaridades da cultura escolar. Podemos perceber aqui, então, que o educando aprende envolto por um misto de sentimentos, de emoções e de sensações, que se originam nos fatores motivadores para a aprendizagem. Nós podemos perceber aqui nesse texto que foi utilizada uma citação igual a que o autor escreveu no seu texto. A citação encontra-se entre aspas e está devidamente identificada com o nome do autor, o ano e a página, o que significa que foi retirado, né, de algum livro ou artigo ou documento. Cabe ressaltar que a norma da APA, ao invés de 3 linhas, são computadas até 40 palavras. Cada norma, né, ela disponibiliza uma formatação. E, então, para a APA, são até 40 palavras. Já para a nossa ABNT, NBR, elas disponibilizam até 3 linhas. Aqui nós temos os procedimentos para o desenvolvimento de uma pesquisa, com os quais o pesquisador responde às seguintes questões. O que fazer? Quando eu penso em o que fazer, eu estou tratando de definir o tema, eu estou delimitando para formular o problema da minha pesquisa. Quando eu faço o seguinte questionamento, para que fazer, eu quero falar de como irei elaborar os objetivos da minha pesquisa. E quando a gente se pergunta por que fazer, quer dizer que eu estou tratando da justificativa da minha pesquisa. E quando eu pensar como fazer, será a metodologia que eu irei utilizar na minha pesquisa. E quando surgir a pergunta quando fazer,
quer falar em relação à elaboração do cronograma, né, de tudo o que será colocado em prática nesse trabalho. E quando a gente se perguntar onde, a gente está fazendo o seguinte questionamento: qual o local da pesquisa, né? Ou seja, qual o contexto do qual surgiu o problema de pesquisa, né? Onde foi que eu vi a problemática, né, e achei que deveria fazer a minha pesquisa a partir dali. Com que base teórica? A base teórica, quando a gente se pergunta, ela traz em relação ao referencial teórico da pesquisa, que é uma leitura, um conhecimento acerca daquele meu tema de pesquisa, que eu já devo ter um conhecimento prévio sobre tudo aquilo que eu quero pesquisar. E quando a gente faz a segunda pergunta, com quem fazer, é em relação aos sujeitos da minha pesquisa. Quem serão os sujeitos da minha pesquisa? Então, eu tenho que perguntar com quem fazer essa pesquisa. E quando eu faço a seguinte pergunta, quanto custará, ela se fala em relação ao orçamento para a execução da pesquisa, porque às vezes eu preciso imprimir, preciso ter disponibilidade de transporte para mim até o local de pesquisa e voltar. Então, tudo isso consta do orçamento. Quanto eu vou utilizar nessa pesquisa? Quanto eu vou precisar? Então, tudo isso é preciso estar no orçamento, todo detalhado. Esse nosso trabalho a gente fez com base em cima desse livro, né, conversando sobre metodologia da pesquisa científica, né, da professora Sandra Maria Nascimento de Matos, né? Nós tivemos a honra de tê-la como nossa professora em uma disciplina de oficina. Então, aqui a gente trouxe esse conteúdo dela para abordar esse tema sobre artigo científico. Então, eu espero que tenha gostado, tenha chegado às expectativas que o professor objetivou na sua disciplina. Tá? Obrigada.